Meus caros irmãos e irmãs, a bênção de Jesus Cristo e a intercessão gloriosa de Nossa Senhora, nossa Mãe perene, nossa Mãe constante, diante do trono da Santíssima Trindade. Eu sou procurado muitas vezes pelo meu trabalho, de pregador, de evangelizador, de catequista, por pessoas que não se sentem amadas por Deus, por pessoas que já envidaram todos os esforços para crescer na vida de comunhão com Deus. Muitas pessoas me dizem serem verdadeiramente adeptas de retiros, de leitura de vida dos santos, sempre estão à procura de novos pregadores, elas são agremiadas em várias associações de evangelização no Brasil e fora do Brasil, elas são sobrinhas de religiosos, de bispos, de padres, enfim, mas se dizem longínquas da realidade de Deus, se dizem não amadas por Deus. Essas pessoas esquecem verdadeiramente quando fazem esse tipo de reflexão, que, como diz Santo Agostinho, é Deus quem produz na criatura o amor que as faz tender para Ele. É Deus quem as atrai, querendo que elas o desejem e possam amar o amor, disse Santo Agostinho. A mesma coisa disse São João da Cruz. Se é verdade que o homem procura Deus, é muito mais verdade que Deus procura o homem. A iniciativa é sempre dele. O encontro é sempre promovido por ele. Ele suscita em nossos corações um amor por ele, uma dedicação por ele. Deus quer que nós possamos procurá-lo como absoluto, mas não impessoal. Sim, transcendente, mas sempre perto. Por quê? Porque disso depende a nossa realização final, que é a nossa absorção no absoluto, como definição de Deus. Isso se chama transmutação total do eu em Deus, segundo Santo Agostinho. Os místicos, para quem a comunhão íntima e pessoal era modo de expressar o amor de Deus, eles nos ensinam que Deus é uma realidade. Ele nos fala de consumação desta comunhão. A forma perfeita, permanente, como nós temos esse matrimônio espiritual da alma com Deus. Santo Agostinho vai dizer que quem recorre a Deus, nada lhe falta, porque Deus fala à alma e dela ele se ocupa adequadamente. Santo Agostinho diz que quando a alma chega a ser um com Deus, ela já entra despojada totalmente de si mesma e aí ela encontra o Senhor dentro de si, que é um nada. É como se fosse um sonho, mas um sonho lúcido. Alguém se sente cheio do nada, como uma mulher grávida fica cheia por um filho. E nesse nada nasce a experiência de Deus. Foi esse o fruto do nada de Deus que nasceu em nós a semente da contemplação, o desejo de pertencer. Se você pegar para ler os grandes místicos, Santa Teresa, São João da Cruz, né? Santo Inácio de Loyola, Catarina de Sena, Verônica Giuliani, você vai ver que eles ansiavam, por se colocarem diante da verdade. Eles queriam a deificação. Eles não tinham nenhuma pretensão arrogante de se identificarem com Deus, mas com uma transfusão de si mesmo em Deus. O seu Deus era a porta de entrada de uma nova ordem na vida deles. Uma porta alta e harmoniosa que provocava uma realidade que só pode ser um chamado divino. Meus irmãos, muitas vezes na vida dos santos, a personalidade estava perdida, não era real. Eles estavam longe de ser místicos, estavam longe de terem experiência de Deus, mas havia uma busca, um outro caminho, para além da realidade do seu pecado. Se transformaram como o quê? Teólogos, mas teólogos buscando um outro que já o chamava. Né? São Gregório de Nisa, entre outros, diz isso, que a teologia ascética é uma corrente subterrânea que convive paralelamente com a vida cotidiana. O lugar privilegiado do encontro é Deus.
O lugar privilegiado do encontro é Cristo. O lugar privilegiado do encontro é o Espírito Santo. E essa relação, muitas vezes, dialética, paradoxal, não é? Ela é influenciada justamente por conta do nosso batismo. Em toda a tradição cristã, nós percebemos um olhar de Deus sobre a sua criatura. Um olhar que é verdadeiramente uma citação de amor. Deus toma a sua criatura e inicia com ela um diálogo, como diz São Timóteo, e aponta para o sentido da vida, a influência que isso terá em toda a realidade da vida. É preciso que a gente saiba que esta união com Deus permeia o exercício da nossa vida. Ela é diária, ela acontece todos os dias, ela se transforma até numa disciplina espiritual. Essa transcendência do nosso ser vai se transformar na divindade de Cristo no tempo e no espaço quando chegar a hora do nosso encontro definitivo. A nossa vida passa dessa realidade atual. A nossa vida tem uma ênfase eterna. É para Deus que nós caminhamos, se nós cremos assim. A imagem do mundo atual, não nos oferece dispositivos para nós compreendermos o que seja a experiência de Deus no total sentido abissal desse mistério. Vai chegar a hora em que nós estaremos diante do mistério. É preciso que a nossa experiência de Deus não seja uma teologia negativa. Não seja, por exemplo, como um recurso, uma imagem sem razão, que nunca leva a gente suficientemente a nada, que não gera compreensão do sagrado e que nem gera as categorias da fé. É apenas uma tipologia, um objeto de raciocínio. Não. Toda afirmação de Deus é verdadeiramente aceita dentro de nós pela condução do Espírito Santo. Tudo que afirma ser Deus vem do Espírito Santo. A nossa mente é insuficiente para esgotar todo esse sentido. Deus não se deforma, não se delimita, não cerceia o nosso ser. Ele se revela, ele se afirma, ele é. E isso é feito especialmente pelos dogmas, pela doutrina da igreja, o ensino do magistério da igreja. A definição de que nós somos pessoas abençoadas tem no nosso próprio batismo. É um claro objetivo de fazer a teologia da vida a partir do batismo. Nós nos percebemos primeiro na negação enquanto pecadores, mas depois avançamos para além dessa cortina de fumaça espessa que envolve a compreensão de Deus, sendo que nós somos chamados a transcender a materialidade e chegarmos ao conceito verdadeiramente da realidade metafísica que é Deus. Quanta gente passa a vida numa única experiência de Deus, num único modo de rezar, numa única maneira de crer, num único jeito de viver com Deus. Isso cansa, isso leva à falência a experiência de Deus. Não é bom, ao contrário, nós temos que cavar a fonte, nós temos que procurar a adega interior, como diz São João da Cruz. Nós precisamos adentrar as moradas, como diz Santa Teresa d'Ávila. Nós precisamos encontrar o oculto sagrado, como diz Santa Verônica Giuliani. Nós precisamos tocar o mistério, como diz Frei Pio de Pietrelcina, para não ficarmos numa vida que não pode ser definida, ao contrário, é uma vida espiritual confundida com aquilo que é criado pela nossa mente. A experiência de Deus é uma experiência incriada, porque parte dele. Não pode ser definida por nós, criada por nós, porque aí nós estaríamos num processo de negação contínua do que nós cremos. Nós temos que chegar a uma grande potência para experimentarmos a nossa finitude que se transforma em Deus. Deus não pode ser para nós o que ele não é. Então ele se revela como pessoa, como ser sagrado, que nos comunica a sua vida pela graça, que se irmana a nós no Filho, que se revela a nós no batismo pelo Espírito Santo, na crisma, e nos faz fazer essa experiência, eu diria até ontológica, daquilo que Ele é. Hoje eu queria falar para todas as pessoas que não se sentem amadas, convidá-las a buscar a unidade
neste processo de aniquilação de autoridades, de direções deificadas, negativas. Deus não me ama, Deus não se apresenta para mim, Deus não me trata como seu filho, como sua filha, eu não possuo bênçãos, eu não sou amado, eu não sou gratificado por Deus, eu não possuo a experiência de Jesus Cristo. Seria para nós uma ingratidão para com a igreja que desde o nosso batismo nos forma, né? Desde a nossa infância a igreja como mãe nos acompanha até o jazigo. E depois do jazigo, na intercessão por nossa salvação ou por nosso sufrágio. Então, como anda o seu conhecimento de Deus? Como anda a sua experiência do sagrado? Como é que você deixa irromper dentro de você este encontro que manda embora o vazio da própria vontade, o vazio de si mesmo, né? De todas as coisas, para que Deus fale, para que Deus se manifeste. Deus não é uma criatura, Deus é um ser sagrado. Ele é o eterno sou e quer se revelar a nós como verdadeiramente Ele é. E quer fazer em nós uma obra divina, que não pode ser suficiente se não houver cooperação da nossa parte. Nós somos chamados a irromper a graça. Eu e Deus sejamos um. Aí está a causa imóvel que transfigurou a vida dos santos e que justificou as suas canonizações, as suas beatificações. Eles se transformaram numa só coisa com Deus. Deus é uno e Ele quer se comunicar conosco por meio do seu Espírito, mas Ele quer uma autêntica pobreza interior que se possa encontrar com a sua grandeza. Quando nós olhamos os documentos de São João Crisóstomo, ele vai dizer que o tema dessa pobreza é uma concepção sagrada, significa desprendimento. Desprender-se, está vazio, uma modificação. Ele vai até usar uma expressão muito interessante. Nós chegarmos a uma nadificação de Deus, uma nudez total, para que Deus se evidencie, para que Deus inicie o diálogo, para que abra a transmigração, que se apresente a nós nas suas três realidades, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos leve muito mais longe do que a disciplina de nada ser, que nós lutamos tanto, né? É esse o aspecto que o Senhor quer nos dar, uma experiência verídica dEle, uma experiência verdadeira da sua graça, não é? Ele quer nos levar a uma atitude kenótica, que vai nos fazer encontrar paradoxalmente a sua deificação na nossa vida, na nossa realidade. Todas as criaturas trazem em si a marca de Deus. Umas negam, outras assumem, não é? Um anjo diz que é anjo e assume que é anjo. O homem se nega a dizer que é criatura de Deus. Deus, porém, nos acolhe nessa negação e se torna um conosco. Mesmo que nós nos neguemos como seus filhos, suas criaturas, nada está fora de Deus. Todas as criaturas estão em Deus e a sua divindade nos pertence. Isso significa plenitude, como disse São João Crisóstomo. Ele é um Pai divino e Ele quer condividir conosco a sua divindade inteira. Mas não nos esqueçamos, Deus é um. E negar que Deus é um é criar um problema teológico desnecessário. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a refletir na nossa relação com Deus diária, progressiva, imanente e transcendente, até nós chegarmos a sermos um com o Pai. Você quer ser um com Deus? Eu quero. Você deseja essa deificação de si mesmo? Mas é preciso passar pela nadificação de São João Crisóstomo, ou seja, eu não sou nada. O Pai é tudo em mim, a plenitude em mim. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou da comunidade católica Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia no Meireles e do Santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes, em Jacarecanga.